Que prazer de estar aqui com vocês, compartilhando a palavra de Deus, contando para vocês umas experiências que nós temos na vida. Eu gosto muito de comunicar, eu gosto muito de compartilhar o que Deus tem feito na minha vida. Ele é bom demais. Ele cumpre a sua palavra e dá a você uma oportunidade de realmente seguir como um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 16, uma coisa aconteceu bastante interessante. Mas antes, deixe-me contar para você uma experiência que recentemente eu comecei de pesquisar e tentar de fazer um tipo de pão caseiro, pão italiano, chamado aqui no Brasil. É feito de fermento natural. Vocês sabem que eu não sabia isso. É que é uma bactéria que voa no ar e forma no trigo com água, e depois de uns dias, uns 6 ou 8 dias, você pode usar esse fermento para fazer pão, que é uma delícia. E demora, leva mais do que 24 horas para fazer esse tipo de pão, mas é maravilhosamente gostoso. Então eu estava lendo no livro de Mateus, capítulo 16, é um capítulo bastante farto de informação. Jesus tinha acabado de fazer a multiplicação dos pães e os discípulos estavam acompanhando ele para outro lado do mar. Realmente é Galileia, é uma lagoa de água doce, mas é chamado mar. Mas ainda de qualquer maneira, eles estavam no barco. Eu gostaria de só ler um trecho para você em Mateus capítulo 16, versículo 5, que ele está falando. Ora, tendo os discípulos passado de outro lado, esqueceram-se de levar pão. O nosso assunto é pão. E Jesus lhe disse: vede, acautelei-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorreram entre si, dizendo: por que não trouxemos pão? Percebeu Jesus. E continua aí ele falando, explicando que não era o pão que eles não trouxeram, mas era uma coisa muito interessante. A verdade é que muitas coisas no mundo espiritual, você tem que ter um ponto de partida de informação de natural. Então, isso que Jesus estava tocando nesse assunto, eu achei interessante as coisas que Deus faz em nossas vidas para a gente poder entender. Jesus estava falando para eles com respeito de heresias, de tradições, de acrescimentos da palavra de Deus que eles devem evitar, devem poder identificar e evitar e apenas seguir a orientação que Jesus estabeleceu para poder ser seguido. Então, só para vocês verem, eu tenho só feito pão que é mais ou menos uma vez, mas eu estou mais do que 2 meses tentando de aprender como fazer esse pão de fermento natural. É interessante, você tem que saber como fazer o fermento, qual tipo de trigo que usar, o tipo de material. É interessante, não leva muita coisa não. Trigo, água, ar, mas tem que ser uma temperatura certa e tem que ser de um ambiente que faz o fermento crescer. Ao momento que está pronto, você põe numa porção de trigo e começar a preparar, e leva ainda mais ou menos uns 6 horas para fazer. Mas interessante que uma vez que está pronto, eu nunca comi
um pão tão gostoso, com tão poucos ingredientes, que esse pão italiano que é chamado aqui no Brasil. Mas Jesus estava avisando os discípulos: evita, faz tudo possível de não seguir o exemplo de fariseus e saduceus. Será que temos isso hoje em dia? Sem dúvida tem. E é um grande problema de evitar, de saber identificar quando as pessoas acrescentam a palavra de Deus, se faz você de desviar o entendimento, o que preciso poder entender. Mas Jesus falou que vocês devem evitar os fermentos dele. A tradição dos homens não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é puro. Claro, é que foi dado para nós através de homens que eram testemunhos oculares da ressurreição de Jesus, ou pelos homens que tinham entrevistado testemunhos oculares da ressurreição de Jesus. Cabe a nós de poder apurar e descobrir o que é verdade e seguir essa verdade. É importante demais. E então Jesus estava orientando seus discípulos usando uma coisa natural. Toma essa ideia de fermento natural como uma coisa que nós podemos evitar os fermentos dos fariseus e saduceus, de doutrinas de homens, no lugar dos princípios inalteráveis da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que privilégio de estar compartilhando com você. Até a próxima vez.